6 talhas cheias e nos embriagamos. Es al revés que sucedió en la boda. Nosotros bebimos todas las 6 tinajas llenas y nos emborrachamos. ¿Qué son tus fantasmas? Você não está preparado enquanto não houver consistência em todos os fundamentos e colunas. Usted no está preparado mientras no haya consistencia en todos los fundamentos y columnas. Enquanto não houver densidade dessa intercambiabilidade. Mientras no hay una intensidad de esta intercambiabilidad. Estou falando que ele é bom? Então veja bem. O que vale para Cristo vale para você e para mim. Entonces, vea bien, lo que vale para Cristo vale para usted y vale para mí también. E é uma coisa então, ele é conduzido ao deserto para 40 dias de fome para enfrentar o diabo. Entonces, mira, él es conducido por el Espíritu al desierto para ser testado por 40 días de hambre y ser testado por el diablo. Deserto, fome e diabo, tudo que não presta. Desierto, hambre y diablo, todo lo que no vale para nada. Mas você acha que você vai ser muito bem sucedido sem passar por isso. Pero crees que va a ser muy bien sucedido sin pasar por todo eso. Deserto, diga deserto. Deserto. Diga conmigo, desierto. Não tem ânimo externo, não tem inspiração exterior, não tem facilidades e conveniências. Es desierto, no hay ánimo, no hay inspiración exterior, no hay facilidades, no hay conveniencia. Não há uma conferência dessa, adorando, essa movimentação toda. No hay una conferencia de estas que está tan llena de gente apasionada, adorando, alabando. Solidão absoluta. Solitud absoluta. Falta de evidências e de qualquer estímulo externo. Falta de evidencia de cualquier estímulo externo. Solidão. Solitud. Fome por 40 dias. Hambre por 40 días. Jesus ali, nesse jejum, ele está dizendo, eu vou enfrentar os meus fantasmas. Jesús al día que el ayuno dice, yo voy a enfrentar mis fantasmas. Então ele segue o Espírito, ele não foge da condução do Espírito. Entonces él sigue el Espíritu, no huye de la conducción Ele del não está ali Espíritu. para tampar o sol com a peneira, ou evitar, ou procrastinar. Él no está allí para Procrastinar. o sea, enseñar algo que no puede ser. Ele já tem que ser feito, então vamos logo para essa coisa. Entonces él dice, ya que tiene algo que tiene que ser hecho, vamos a hacer una vez. Então, já que é um deserto horroroso, então já vamos jejuar também. Pues ya que es un desierto terrible, vamos a ayudar también. E pior, vamos enfrentar todas as vozes na minha mente. Y peor, vamos a enfrentar todas las voces en mi mente. Vamos enfrentar todas as acusações, as inadequações e os meus problemas. Vamos a enfrentar todas las acusaciones, mis problemas, todos mis fantasmas. Quem é esse Jesus? ¿Quién es este Jesús? É você. Eres usted. É o representante, é o substituto. Eu e você nele, ali. Es el representante, el sustituto. Eu e você estávamos nele sendo batizados ali. Porque tú y yo estamos allí en él siendo bautizados allí. Romanos capítulo 6, o capítulo todo. Romanos del 6, o sea, el capítulo entero de Romanos 6. Fala dessa intercambiabilidade, eu e você nele. Nos habla de esta intercambiabilidad de tú y yo en él. Então quem é que está ali para enfrentar o diabo no jejum, no deserto? Entonces, ¿quién está ahí para enfrentar al diablo en ayuno en el desierto? É o representante e o substituto, mas eu e você estamos nele. Es el representante y sustituto, pero yo y tú estamos en él. Capítulo, verso 1 ao 4, vamos ler. Capítulo 4, del verso 1 al 4, vamos a leer. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lógico. Y es un manipulador de ideologías, Que é o inventor de todo tipo de filosofia ante Deus. y es el inventor de toda filosofía ante Dios, Que sabe dobrar a verdade com meias verdades. que sabe doblar la verdad entera con medias verdades. Ele atrai você com uma verdade parcial. Él te atrae con una verdad parcial. Foi assim lá no início. Ha sido así en el principio. E agora novamente. Y ahora otra vez. Ele não deixa de falar a verdade para Jesus. Él no deja de hablar la verdad a Jesús. Mas ele fala 1/3 da verdade dita. Pero él habla solamente
interessado é na sua identidade em Cristo Jesus. La primera aprobación que tendrás que enfrentar y tendrás que ser aprobado es su identidad en Cristo Jesús. Verso 4, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pero en el verso 4 Jesús dice, Él respondió y dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Você faltou com a verdade aqui, ô chifronésio. Oh, has faltado con una verdad aquí, chifrudo. Cornudo. Você me deu apenas 30% da informação. Me has dado solamente 30% de la E información. quer que eu construa o meu ministério, o futuro e a vitória em 30% apenas. Quiere que yo construya mi ministerio, mi futuro en 30% solamente. Está faltando 60, melhor, está faltando 2/3. Está faltando solamente hijo, Mas é amado, pero también es amado, em quem eu tenho toda satisfação. en quien yo tengo toda la satisfacción. E aqui está então o conjunto completo. Su identidad en Cristo te pone en la condición de ser hijo de Dios. Quantos são filhos de Deus aqui? ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Você tem que ter revelação disso, meu filho. Tienes que tener revelación de eso. Você tem revelação que você tem um pai. Usted tiene revelación, te va a cuidar. Você nasce com 5 necessidades básicas: Usted nace con 5 necesidades de básicas: amor, de ensino, de alimento, de proteção. de amor, de ensino, de alimento, de protección. Deus cumpre esse papel sendo pai e se revelando como pai, Dios cumple este papel siendo padres y revelándose como padres, te protegendo, te guardando. protegiéndote y guardándote. E veja, novamente, nós estamos em Cristo aqui nesse momento. Y ve otra vez, nosotros estamos en Cristo aquí en este momento. Mas a gente vem de uma experiência desgraçada da existência humana. Pero nosotros venimos de una experiencia desgraciada de la vida humana. Feridos pelo pecado, marcados pelo pecado, acusados pelo pecado. Heridos, marcados por el pecado. Carente de uma série de coisas que você não teve. Una carencia tremenda de cosas que nunca tuvimos. Alguns fogem do Pai a vida inteira porque não querem nenhum tipo de alinhamento do Pai terreno com o Pai celestial. Algunos huyen toda la vida del Padre natural porque no quieren alinear jamás el Padre natural con el espiritual. Porque o tipo de Para nada un modelo de un Padre protector, cuidador y presente. Então você foge de Deus. Entonces usted huye de Dios. Por outro lado, antes de qualquer fruto, antes de qualquer ministério, Antes de los ministerios, antes de los frutos, de cualquier milagro, necesita experimentar de eso. antes de fazer discípulo, antes de escolher discípulo, antes de pregar no monte, Antes de hacer discípulos, de elegir discípulos y predicar en el monte. e Jesus disse: Y Jesús dijo, é toda palavra, diabo. es toda palabra, diablo. E toda palavra que Deus acabara de dizer tinha um segundo componente: Y toda palabra que Dios acabara de decir tiene un segundo componente. tu és amado. Tú eres amado. Irmãos, por que Jesus foi se meter com João lá naquele deserto horroroso? Hermanos, ¿por qué Jesús se fue a meterse con Juan en aquel desierto horroroso? Porque ali era Deus falando para você: tu és amado. Porque allí era Dios hablando para ti. Tú eres amado. Funcionários mais lucrativos. Los que tienen el primer lugar en los trabajos, en los funcionarios que son más lucrativos. Nas Olimpíadas ganha medalha de ouro apenas aquele e somente aquele que chegou em primeiro lugar. En las Olimpiadas solamente gana la medalla de oro aquel que llegó, solamente aquel que llegó en primer lugar. Então você tem que ser muito bom para estar à frente. Entonces tiene que ser muy bueno para estar Você delante. tem que derrotar a maioria para chegar lá. Tienes que derrotar a la mayoría para llegar hasta el cumbre. Mas nisso não é uma relação de filho. Pero esto no es una relación de hijo. Porque quando nós somos filhos, não interessa qual filho nós somos, número 1, número 2 ou número 10. Porque cuando somos hijos no hay distinción entre 1, 2 y 10. Eu tenho 3 filhos. Yo tengo 3 hijos.
E um dos meus 3 filhos era sempre muito carente emocionalmente. Y uno de los 3 hijos que tengo que tenía mucha carencia emocional. E sempre a gente tinha que estar reafirmando que ele era amado, que ele era amado, que ele era amado. Y siempre teníamos que estar afirmando, eres amado, eres amado, eres amado. Mas nunca satisfazia, nunca parece que resolvia a dúvida de que ele era realmente amado. Pero nunca se le satisfacía la duda que realmente él era amado. Sempre tinha alguma comparação que os outros eram mais amados. Siempre había una comparación que los demás eran más amados. Era aquele olhinho de carência. Aquel ojo de carencia. Quando nós estávamos em Bournemouth, no sul da Inglaterra, fazendo um curso em inglês, depois do curso nós passamos por Londres. Nós estávamos en una ciudad en Inglaterra haciendo un curso de inglés. Después del curso hemos pasado por Londres. E esse meu filho devia ter 3 anos e meio, mais ou menos, 4 anos. Este niño tenía por volta de los 3 o 4 años. E nós passamos uma noite na casa do Williams. Eu não sei se já o Silvia se lembra deles. Hemos pasado la noche en la casa de Williams. E estávamos lá jantando, a família, né, nos receberam bem. Estamos ahí cenando porque la familia nos recepcionó muy bien. E esse meu filho carente ali no canto. Y este mi hijo con carencia ahí en su rincón. E aí ele rodeava o dono da casa. Entonces él se rodeaba el dueño de la casa. Fica parado para eu se rodear. E ele rodeava, andava ali no meio de nós e daqui a pouco ele beijava o ombro do dono da casa. Él rodeaba y tal, y de repente llegaba hasta nosotros y daba un beso en el hombro. E aí fez isso umas 3 vezes. Entonces ha hecho eso unas 3 veces. E aí o irmão, o dono da casa, produziu um elogio. Nossa, que menino carinhoso. Entonces el hermano dueño de la casa le dijo un elogio, se le elogió. Eu e a mãe Maravilloso. tivemos Si no puedes ser como Jesús, vete al desierto, hambre y a Satanás. Para de procrastinar com as coisas. Pare de llevar las cosas de una forma disciplinada. Esse mesmo filho, eu lembro de uma outra ocasião, nós estávamos em Santarém, no Pará, lá no Brasil. Este mismo hijo, una vez estamos en Santarém, en Pará, en Brasil. E uma das fotos que eu mais gosto da infância dos meus filhos. Y una de las fotografías que más me gusta de la infancia de ellos. Nós estávamos no Rio Tapajós, num dia de folga. Estamos en el río Tapajós, en un día de tranquilidad, un día libre. Como o Tapajós é próximo ao Rio Amazonas, o Tapajós nem é lembrado. Como el Tapajós es cerca del río Amazonas, muchas veces ni acordamos. As pessoas falam muito do Amazonas, La gente habla mucho del Amazonas, que é o maior rio do mundo em volume de água. que es el más grande río del mundo en nivel de agua. Mas o Tapajós é o rio mais... Siguió en los años siguientes. Realmente houve irmãos brincam e brigam e brincam e brigam e brigam e brincam. Y los hermanos juegan y discuten, juegan y E se você conhece gêmeos, isso é 3 vezes mais. Y si conocen los gemelos, eso es 3 veces más. E eles são gêmeos. Y son gemelos. Miedo que en la hora punta las cosas no van a funcionar. Medo das pessoas, medo de liderança, medo de Deus, medo do futuro, medo do desconhecido. Medo de liderazgo, medo del futuro, medo de Dios, medo del desconocido. Medo das pessoas. Miedo de las personas. E como eu tenho medo e a minha posição não está resolvida, eu vou me afastar. Y como yo tengo miedo y mi posición no está solucionada, yo voy a alejarme. O problema é que não tem graça. Dói muito. El gran problema es que no tiene gracia, porque duele mucho. Tudo por quê? Todo porque Deus já disse, é filho Dios ya dijo, eres hijo e amado. y eres amado. O que mais você quer que eu faça para provar que eu te amo? ¿Qué más quieres que yo haga para que compruebe que te amo? Quer que eu me pinte de ouro? ¿Quieres que yo me pinte de oro? Eu já fiz o que nenhum de vocês aqui faria. Yo ya hice lo que nadie de nosotros era capaz de hacer. Eu vi há uma semana atrás uma experiência horrorosa.
Yo he visto una experiencia una semana atrás terrible. Filhinho de dos nossos pastores lá nos Estados Unidos morreu. Murió. Uma criança de 2 anos e meio. Niño de 2 años y medio. E eu pude dizer, Duda del amor de porque Dios. nesse momento os fantasmas vão dizer, se Deus é amor, por que Ele permitiu isso? Porque en este momento los fantasmas te van a decir, si Dios es amor, ¿por qué permitió Ele não é eso? todo poderoso, por que Ele não evitou? Él no es todopoderoso, ¿por qué no ha evitado eso? Ele não sabe todas as coisas, por que Ele não alinhou as condições para alguém estar com o menino ali? Él no sabe todas las cosas, ¿por qué en aquel momento no ha puesto una persona para cuidar del Na niño? nossa arrogância humana, nós queremos ter respostas para as quais nós não temos. En nuestra arrogancia humana queremos tener respuestas por las cuales no tenemos. E nós nos transformamos em juiz de Deus. A gente coloca Deus sentado no banco dos réus e nós nos tornamos juízes. Y nosotros nos transformamos en este momento juez de Dios, le ponemos Porque nós não aquí temos y resposta votamos. para a finitude da vida, para a morte. Porque no tenemos respuesta para la vida, para la muerte. Nós não controlamos coisa nenhuma. No controlamos cosa alguna. Deus fez, eu disse para aquele pastor, Dios ha hecho, yo le dije al pastor este, o que você não faria e eu também não faria. lo que tú no harías, yo tampoco Você haría. está sentindo a dor da perda do seu filho. Estás sintiendo el dolor de la piel de tu hijo. Mas Deus abraçou essa dor voluntariamente. Pero Dios ha abrazado este dolor de una forma voluntaria. Ele fez o seu filho vir ao mundo, o filho dele, para morrer. Él ha hecho su propio hijo venir al mundo para morir. Como assim? ¿Cómo? Que amor é esse? ¿Qué amor es este? Sabe, foi com esse amor que Deus mediu você. Assim. Nesse nível de preço, nesse nível de custo. Ha sido en este nivel de amor que Dios me dio a usted, en este nivel de precio y de coste. Feche seus olhos um pouquinho. Cierra tus ojos un poco. Oh, o copo! Después empezó a decir, el vaso. E olhando para mim, Y miraba hacia mí, minha mãe, y su o que madre. vai acontecer comigo agora? ¿Y ahora qué va a hacer conmigo? Pai ama você sempre. Yo le dije, papá te ama siempre, Independente do que você faz. independiente de lo que hagas. Porque a aceitação e o amor do papai é incondicional. Porque la aceptación y el amor de papá es Total na sua vida. ven a buscar que esto se torne una realidad con experiencia. Isso foi uma pré-condição para Jesus começar o ministério. Esto ha sido una precondición para Jesús empezar su Por ministerio. que você quer continuar levando a vida cristã sem resolver essa questão básica antes? ¿Por qué quieres seguir llevando tu vida cristiana sin solucionar esta cuestión básica? Vai aos trancos e barrancos, aos tropeços e problemas. Ve cambaleando, ve en quien yo tengo complacencia. placer. Deus está dizendo agora algo com relação à sua relação com Ele. Ahora Dios está hablando de su relación con Él. Primeira coisa tem a ver com a sua identidade. A segunda, com a sua posição. La primera tiene que ver con su identidad, la segunda con su posición. A terceira, com a sua relação com Deus. Não vai ser boa de forma nenhuma. No sé por qué mi relación con Él va a ser buena. Jamás va a ser buena. Porque a relação está toda comprometida aqui. Não tem entendimento correto das coisas. Porque aquí la relación está totalmente comprometida y no hay revelación de las cosas. E alegria em você. Ya me satisfazo y tengo alegría y placer contigo. É como aqueles filhos que vêm e fazem aquele desenho horroroso com lápis roxo preto. Es como aquellos hijos que vienen que hacen un dibujo terrible con color rojo y negro. Papai, o que você acha? Papá, ¿qué piensas? Arte moderna. Picasso. Terrible. Eu vou guardar porque quando você tiver 20, 30, 40 anos, eu vou me lembrar dessa idade doce que você tinha. Yo voy a acordar que cuando tuvieras 30, 20, 30, 40 años, yo voy a acordarme de esta edad preciosa. que Quero me tenías. lembrar quando você corria e estava no meu colo, porque você é filho em quem eu tenho prazer. Yo quiero acordarme de cuando cogías y tumbabas en mi regazo porque eres mi hijo y yo tengo placer. Eu tenho toda a alegria e satisfação, você já me satisfez, já me resolveu, já estou alegre com você. Ya tengo toda alegría, tengo satisfacción, estoy contento contigo. Agora,
há um descompasso entre o que você olha no seu dia a dia Hay una diferencia cuando miras lo que hacen en tu día a día, sus imperfecciones, e o padrão da palavra de Deus. y el padrón de la palabra de Dios. Porque de acordo com a palavra, Deus já se satisfez em Cristo, colocando você em Cristo. Porque de acuerdo con la palabra, Dios está satisfecho porque te ha puesto en Cristo, en lugar de Cristo. Quando Deus olha para você, Deus olha em você um pequeno Cristo. Cuando Dios mira hacia ti, Dios mira en ti, ve en ti un pequeño Cristo. La experiencia que hablamos ayer de provisión financiera, De milagres na nossa vida cristã, de milagros en nuestra vida cristiana, de vitória pessoal, de victoria personal, depende da revelação dessas coisas. depende de la revelación de estas cosas. Mais do que a revelação da experiência e do desfrute dessas Más que coisas. la revelación de la experiencia y disfrute de estas cosas. Não empurre a vida com a barriga. No lleve la vida de cualquier forma. Não vai chegar longe. No va a llegar muy Em lejos. algum ponto a coisa vai travar. Y a algún punto la cosa va a atascar. Essa manhã, você é tão querido e tão precioso. Eres tan precioso, tan querido. Tu és meu filho. Eres mi hijo. Tu és minha filha. Eres mi hija.